amada, está pegando na tua mão a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Você que tem a tua Bíblia, podeis assentar mesmo, mas com muita reverência à Palavra. Abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12 e versículo de número 5. Atos, capítulo 12 e versículo de número 5. Ontem pela madrugada estava em um propósito por famílias, onde estou encerrando o propósito agora, às 22 horas. E o Senhor me deu essa palavra em propósito. Eu disse: Senhor, eu quero algo especial para essa noite, Senhor. Quarta-feira, quarta de vitória, de milagres. Eu quero uma palavra especial. E do que eu devo falar, Senhor, à noite durante o culto nessa mensagem? E o Senhor disse assim: fala da minha igreja. Aleluia, Jesus. Eu disse: amém, Senhor. Então me dá a direção. E eu quero dizer para você que a direção não é o anjo do Senhor que desce do céu e vem com uma espada e racha a tua cabeça com a espada e coloca uma Bíblia dentro dela. Não é. A direção do Senhor é você buscar pelo conhecimento. É você buscar pela preciosa palavra. É você pesquisar, é você estudar. Eu disse: Senhor, então agora o Senhor me deu a direção. É para falar sobre a tua preciosa igreja na terra. Aleluia. Então eu vou pesquisar, Senhor. Ele me deu a palavra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12 e versículo de número 5. Atos, capítulo 12 e versículo de número 5. Vou esperar os irmãos todos encontrarem. Amém? Aleluia, Jesus, para acompanharmos juntos a leitura da Bíblia Sagrada. Atos 12 e versículo 5 nos diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém? Repete comigo assim: Pedro estava preso, mas a igreja orava. Amém? Amém. Convido você sentado a fechar os teus olhos em nome de Jesus. Querido Deus, amado e eterno Pai, Aleluia. na autoridade que o Senhor tem nos dado como ministros do Teu Evangelho, entramos na Tua presença através dessa preciosa palavra, e que o Senhor possa poderosamente nos alimentar através das Tuas sagradas Escrituras e nos capacitar através da essência e do mover do Teu Espírito, em nome Aleluia, de Jesus. Amém, amados? Podeis guardar a sua Bíblia e ficar à vontade em nome de Jesus. E eu quero dizer para você, amados, que às vezes nós olhamos a palavra de Deus desde o livro de Gênesis, e nós acompanhamos ali Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, a parte da lei do Senhor, e imaginamos, ali está o início da igreja do Senhor. Acompanhando um pouco mais, observamos os profetas, iniciando a Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e olhamos e dizemos: ali verdadeiramente está o estruturar da igreja do Senhor através da vida dos grandes profetas. Olhamos também os 12 pequenos profetas e compreendemos: nossa, o andar da igreja do Senhor na terra está através dos profetas. E entramos no cumprimento da promessa dos profetas, que era a vinda do Messias, o Filho do Deus vivo, Cristo, aquele ao qual padeceria até a morte e ao terceiro dia ressuscitaria. E entramos então na vida de Cristo através dos 4 primeiros evangelhos do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. E nesses evangelhos compreendemos um Cristo que nasce de uma mulher pecadora, ao qual um pai o cria, esse pai José, porque o pai verdadeiro era Deus, criou ele sobre a terra, em uma terra onde o pecado habitava, aonde o pecado aniquilava vidas, porque verdadeiramente não conheciam a Deus. E a palavra de Deus nos revela que ele, vivendo nessa terra, numa determinada idade da sua juventude, ele é apresentado no templo. E a partir dali não se vê falar mais de Cristo até a chegada dos seus 30 anos, aonde há a posição de homem na época, e ele é levado ao batismo. Chegando ele à beira do rio, ali estava João Batista, aquele que anunciava a vinda do Messias. E quando ele chega diante de
Batista, João olha para ele e diz assim: eu é que precisaria ser batizado por ti. Mas ele disse: não, João, para que se cumpra a palavra de Deus, para que se cumpra a boca dos profetas, é necessário que me batize. Aleluia. E João, conversando com alguns discípulos, disse assim: eu vos batizo com água, mas eis que após mim virá um muito maior, que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, e este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. João sabia da promessa e anunciava Jesus na terra, mas a igreja não estava estruturada. Pastor, como pode você dizer que a igreja não estava estruturada? Porque após batismo, após tentação no deserto, Jesus é levado ao templo, e quando ele chega no templo, lhe é entregue os pergaminhos da palavra para que lesse uma passagem. E quando ele lê aquela passagem, falando ele de Isaías 61, aonde ele testificava dele mesmo, testificava da sua caminhada nessa terra, os homens não aceitaram e começaram a maquinar o mal contra Jesus. A igreja estava na terra, mas a igreja não pertencia a Deus, era uma igreja humana. Mas a palavra, amado, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, nos conta que Jesus, ele morre, ele ressuscita, e em Atos 1 ele é levado aos céus em ascensão. E quando ele é levado aos céus, nós compreendemos uma igreja semelhante à nossa quando nós entramos antes do culto para cultuar a Deus. Uma igreja que chega dentro do templo, quatro paredes, com o coração abatido, com o coração amargurado, com muitos problemas, com dificuldades, com lutas, com pouquíssima esperança, mas dentro do seu coração ainda existe uma semente semelhante ao tamanho de um grão de mostarda de fé. Aleluia. E essa semente é necessário ser colocada em prática no meio da igreja. E a palavra fala que ali aqueles homens olhavam para o céu enquanto Jesus era levado aos céus. Enquanto eles olhavam, alguns homens ali, creio, enviados de Deus, olhavam e diziam assim: por que estáis tão preocupados? Se houve uma promessa, aquele que sobe prometeu que um dia voltará. Aleluia, Jesus. E no capítulo de número 2 nós compreendemos uma igreja querendo se consolidar na terra. E essa igreja, ela vai e se junta no cenáculo, se coloca dentro do templo em oração. Aleluia. Se você quer resposta para os teus problemas, os teus joelhos precisam sentir a oração. Aleluia. Se você quer resposta para os teus problemas, é necessário orar. É necessário estar na casa do Senhor e colocar a vida em oração nos altares do Senhor. No capítulo de número 2 nós percebemos que o povo se junta em oração dentro do templo. Aleluia. O povo começa a buscar a presença do Senhor e começa a orar assim, dizendo: Senhor, eis que o Senhor não está mais como Cristo no meio de nós, mas tem deixado uma promessa. Eis que o Senhor, antes de subir aos céus, tem dito que haveria um tempo que desceria sobre nós o Espírito Santo, que haveria um Consolador, que haveria um companheiro e que não ficaríamos sozinhos nessa terra. E a palavra do Senhor fala que começa aquele movimento, aquele vento, e as línguas começam a ser repartidas, e a unção do Senhor domina aquele ambiente, a glória do Senhor se manifesta, e o Espírito Santo começa a consolidar uma igreja que ora. Aleluia. Nos outros locais você vai ver pessoas orando apenas para conquistar, mas naquele lugar você enxerga um povo orando para alcançar. Existe uma diferença entre conquistar uma bênção e alcançar, porque o alcançar de Atos dos Apóstolos era o alcançar da presença de Deus. Eles não estavam buscando uma bênção financeira, eles não estavam buscando uma cura, mas eles estavam ali para alcançar a presença de Deus. Aleluia. Começa a viver uma igreja com intimidade na terra, passa a viver uma igreja que Deus habitava dentro dela, passa a viver uma igreja onde o Espírito Santo manifestava a sua glória. No livro de Atos dos Apóstolos, e no compreender dos demais capítulos, nós vimos um tempo onde a igreja é colocada à prova nessa terra, mas
Mas existem dois tipos de prova. Existe uma prova da parte de Deus para compreender como está a tua fidelidade para com Ele e se a palavra que está sendo pregada dentro dos templos está sendo praticada. E existe uma segunda prova, é a prova do adversário, para testar até onde você suporta adorar e bendizer o nome de Deus, para provar, para testar até onde você vai sem rejeitar essa preciosa palavra, sem rejeitar esse evangelho. É a prova que nos leva a decidir qual seria o obstáculo que faria com que o povo parasse na fé. E a primeira prova acontece, e ali nós vimos Pedro entrando no templo, e quando ele entrava no templo, um homem ali coxo, enfermo há muitos anos, ali naquele lugar, sem a condição de caminhar, pega e estende a sua mão, e quando ele estende a mão em busca de uma esmola, a palavra de Deus nos fala ali, amados, através do livro de Atos, que o Senhor usa aqueles discípulos, e ele cheio de uma igreja consolidada, uma igreja onde o Espírito Santo habitava, ele olha para aquele homem e ele diz assim: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. E a partir dali os milagres do Senhor na terra passam a acontecer através da igreja. Existe uma diferença dos milagres do tempo onde Jesus caminhava na terra e os milagres que acontecem através da minha e da tua vida. Sabe por quê? Porque se existisse um termômetro de fé, Jesus seria 100% de fé na terra. Então toda a programação de Jesus haveria de se cumprir. Se existe um termômetro de fé, de botija cheia de fé ou botija vazia, Jesus seria semelhante a esse copo, aonde o Senhor colocou sobre ele uma porção completa, não restou bordas, não tinha falha. Se Jesus olhasse para o mendigo na rua e dissesse: a partir de hoje todos os bens que você perdeu são restaurados, aquele mendigo desfrutaria de todas as riquezas da terra. Se Jesus olhasse para o cego e dissesse: a partir de hoje tem vista, aquele cego enxerga. E assim fez o Jesus pela terra, porque ele tinha a porção completa da fé. Aleluia. Mas a igreja é uma fé diferenciada. A igreja é um vaso maior, com maior quantidade, existe um volume maior, e a fé, ela é uma fé dividida. Para que se encha o vaso, é necessário uma igreja orando. Apenas o pastor José orando é uma partícula de fé. Apenas o pastor Daniel orando é outra partícula de fé. Mas para que a fé seja consolidada, é necessário toda uma igreja em oração. Então essa é a diferença do tempo de Jesus andando na terra para o tempo da igreja consolidada. E entramos no livro de Atos dos Apóstolos, uma igreja consolidada, porque aqueles homens entraram no templo, buscaram a presença de Deus e alcançaram o poder e a glória do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. E começaram a praticar. E a palavra nos revela que a sombra de Pedro curava. Que quando Pedro passava na rua e o sol queimando, naquele calorão todo, a sombra que era passada, que refletia nos enfermos que estavam à beira da rua, ela curava. A palavra fala que os lenços de Paulo, os aventais de Paulo curavam. A fé é começada a colocar em prática pela igreja. Existe uma unção, e aquele ensinamento que diz Jesus, começa a se cumprir no livro de Atos dos Apóstolos. Ele diz que todo enfermo ao qual nós colocássemos a mão, impor as mãos sobre os enfermos, e eles seriam curados. Impor as mãos sobre os endemoniados, e eles seriam libertos. A igreja passa a se consolidar. Mas agora compreendemos que Deus nos prova na fé, quando coloca ali o paralítico na frente de Pedro, e Pedro usa da fé e alcança um milagre para aquele homem através da fé. Mas agora eu te falo nas provas humanas, as provas do adversário, do inimigo, as barreiras que o inimigo coloca e fica maquinando no inferno, pensando assim: qual será o tamanho necessário de barreira para fazer com que o crente pare? Qual será o tamanho da muralha necessário para fazer a igreja parar de orar, para fazer a igreja desanimar, desistir? E a palavra nos mostra, amado, que um discípulo é morto, 2 discípulos são mortos, e a morte desses discípulos agrada a sociedade.
foram mortos a mando de um rei chamado Herodes. E agradando a sociedade a morte desses discípulos, ele diz: então vamos continuar, porque se está bom assim, vamos continuar a esmagar o crente na terra. Vamos eliminar igrejas. E para eliminar a igreja, nós precisamos fazer o quê? Prender ou matar os seus líderes. E a palavra fala que eles pegam Pedro e aprisionam Pedro, jogam Pedro no cárcere. E Pedro, estando no cárcere, existia uma determinada casa aonde o povo cristão se reunia em oração em favor de Pedro. Enquanto Pedro adorava Jesus no cárcere, porque a palavra não fala que ele murmura, enquanto ele adorava Jesus no cárcere, uma casa de oração estava de joelhos dobrados. Aleluia. Em favor da vida dele. Eu quero dizer para você, igreja, que enquanto muitas vezes você está no cárcere, tem uma casa de oração que clama pela tua vida. Que enquanto você está passando pela batalha lá fora, existe uma igreja de joelhos dobrado pela tua vitória. Enquanto você está passando a dificuldade lá na rua, a enfermidade bateu na tua porta, a vida financeira não está lá, essas coisas. Existe uma igreja que dobra os joelhos e ora incessantemente para que você alcance a liberdade. Assim era com Pedro, e a igreja orava, clamava. E numa certa madrugada, estando Pedro no cárcere, lhe aparece um anjo. Que interessante, agora é um anjo. Daqueles que abrem a cabeça do cristão com a espada e bota a Bíblia. Agora é um anjo. Diferente do propósito de nós buscarmos o conhecimento da palavra. Lhe aparece um anjo dentro do cárcere. E esse anjo pega o Pedro pela mão e diz: Pedrinho, eu vim te buscar, Pedro. Deus mandou aqui para mim te buscar porque saiu o teu alvará de soltura hoje. Aleluia. Hoje está saindo a tua condicional. E outra, estou rasgando a tua ficha corrida. Estou rasgando. A partir de agora não tem mais dolo, não tem mais pecado, não tem mais crime. Estou rasgando as acusações, Pedro. E pega Pedro pela mão e diz: vamos embora. Porque tem chegado o alvará de soltura, mas não era um carcereiro, era um anjo do Senhor. E ele pega o Pedro, e é interessante que o Pedro começa a ver as grades abrindo, os cadeados começam a abrir, aquele anjo tinha a chave espiritual, e os cadeados se abrem e Pedro vai caminhando, e é interessante que Pedro passa pelos outros presidiários, Pedro passa pelos soldados, pelos carcereiros, e ninguém fala nada para ele. Ele disse: nossa, o juiz que bateu o martelo era forte, porque não jogaram nenhuma charadinha para mim enquanto eu saio do cárcere. E quando ele chega no portão principal do cárcere, sem que ninguém toque, era automatizado o portão, amados. Hoje nós vimos portão eletrônico, mas naquela época era novidade. E Pedro se espanta com a tecnologia, porque o portão se abre de maneira automática e ele sai. E o anjo caminha com ele mais umas quadras, né? E diz: pronto, agora a rua você conhece, fica à vontade. E o anjo vai embora. E Pedro vai e diz: nossa, que bênção, né? Alcancei meu alvará de soltura. Só que no coração de Pedro estava espantoso algo ali, porque ele estava numa dúvida: isso está acontecendo ou é um sonho? Você já se deparou com um sonho muito real em uma das suas noites boas, bem dormidas? Assim estava Pedro, ele estava na dúvida: é um sonho bom ou é realidade? Mas ele disse: se for um sonho, eu vou aproveitar e vou visitar os meus irmãos que estão orando. Eu vou visitar a casa onde o povo busca pela minha liberdade. Aleluia, Jesus. E a palavra fala que chegando ele na casa, bate na porta e uma menina vem e observa e diz: nossa, é Pedro! E ela corre na sala onde estava todo mundo reunido. Ela diz: o Pedro está aí! O Pedro está aí! Ela não abre a porta, irmão. Ela fica tão feliz com a novidade do Pedro estar solto, que ela não abre a porta. O Pedro continua na rua, batendo, estava chaveada a porta, irmão. E quando ela chega no meio da sala, ali onde estão reunidos os crentes, oradores e intercessores, ela diz assim: o Pedro está na porta. Ela diz: não, menina, você está louca. Deve ser o anjo do Pedro, né? Existe um anjo que protege. Deve ser ele, tá vendo um anjo aí, mas não deve ser ele. Você tá doida, menina. Só que enquanto eles conversam lá no alvoroço, o Pedro continua batendo na porta. E aí eles param de: opa, mas o anjo está batendo na porta. Mas era o anjo, amado. Era o anjo da igreja. Aleluia. Todo líder é anjo na igreja. Era aquele que, enquanto ele estava em liberdade, ele clamava pela igreja.
ele buscava um milagre pela igreja. A palavra de Deus diz que eles foram lá e abriram a porta e festejaram muito, felizes porque Pedro estava solto. Mas olha que interessante, existe um outro lado da moeda. O anjo saiu, a luz do anjo apagou e os carcereiros acordaram. E os carcereiros caminhavam de um lado para o outro dentro do cárcere em busca de Pedro e não o encontraram. E quando chegaram diante de Herodes, eles disseram: não sabemos o que aconteceu. E eu entendi a palavra que houve um sacrifício, né? Foi tomada a vida dos carcereiros por perder um presidiário. Mas eu não sei o que aconteceu. As celas estão todas intactas, ninguém rompeu grades, os cadeados estão todos fechados, mas Pedro não está aqui. E a notícia se espalha. A notícia do anjo que resgata Pedro do cárcere, ela se espalha no meio da sociedade. E a mesma sociedade que se alegrou com a morte dos discípulos e com a prisão de Pedro, começa a se alegrar com o poder e a autoridade de Deus na terra para aqueles que se posicionam para com Ele. A sociedade começa a compreender que a igreja na terra é bom. Aleluia. Que a igreja na terra faz a diferença. Que a igreja na terra está resgatando famílias. Que a igreja na terra tira a inocente do cárcere. Que a igreja na terra cura enfermos e liberta os endemoniados conduzidos por Satanás. Que a igreja na terra é o diferencial na terra. Que as famílias são mais felizes nas cidades onde há igrejas implantadas na terra. E eles começam a clamar pelo Deus que libertou Pedro. Quem sabe você vai dizer: pastor, não pode ter sido ali um jogo de interesse? Pode. Mas inicialmente o meu e o teu passo na fé é um jogo de interesses. Você vem na igreja a primeira vez porque as coisas não estão legais. E você precisa de um milagre, é um jogo de interesses. Mas, amado, com o passar do tempo, nós compreendemos, pastor Daniel, que não é o milagre que é bom. O que é bom é estar na presença de Deus. Aleluia. E nós viemos na casa do Senhor e já não pedimos mais, apenas queremos intimidade com Deus. Queremos estar do lado de Deus. E a palavra, amado, dando continuidade a ela, diz que num certo momento senta o rei Herodes lá na sacada do seu grande templo, do seu grande castelo, palácio. Ele senta na sacada e ele imagina que o povo todo se curvará diante dele. E ele começa a ouvir e diz: nossa, mas não estão gritando meu nome. E o povo está gritando assim: não queremos voz de homem, queremos voz de Deus. Não queremos voz de homem, queremos voz de Deus. Que nesse lugar não seja palavra humana, mas seja a palavra do céu. E Herodes se espanta. Como assim? Sou eu o rei, sou eu que coordeno todas as coisas. E o nosso escritor do livro de Atos, possivelmente o médico Lucas, ele coloca um detalhe sobre essa passagem. E ele diz que a partir daquele momento, aonde o povo clamava por um Deus vivo, Herodes, que estava sentado lá bem feliz na sacada dos seus palácios, deveria ter dito assim: graças a Deus, glória a Deus, bendito seja o Senhor dos céus que passeia na terra. E ele não fez. Ele calou os lábios e se irou com o povo. E a palavra diz que no mesmo instante o corpo de Herodes foi tomado de bicho. E os bichos comeram ele vivo. Levaram ele à morte, morte horrível, porque não se voltou para Deus, mesmo vendo toda uma nação clamar. Eu quero dizer para você que os teus adversários são assim, amados. Ou eles se voltam para Deus, ou eles largam do teu pé, ou eles param de botar obstáculo nos teus passos de fé na presença do Senhor, ou haverá um peso muito grande sobre a vida deles. Sabe por quê, amado, que aconteceu aquilo ali? A maldição de Deus. Não, amados, porque ele não estava debaixo da proteção de Deus, e o inimigo destruiu com a vida dele, através daqueles bichos que comeram ele vivo no seu palácio. Eu quero dizer para você nessa noite, se Herodes tivesse dito glória a Deus, bendito seja o nome do Deus do céu que habita na terra, a vida dele seria poupada e o reino dele seria um reino próspero e feliz.
Mas infelizmente muitos aí fora, quando nós contamos o testemunho da vitória que recebemos, eles têm debochado do nosso Deus. Quando nós falamos das bênçãos que o Senhor opera, eles têm dado risada e gargalhadas às escondidas contra a nossa fé. Mas na noite de hoje, em nome do Senhor Jesus, nós cremos que a igreja está consolidada na terra para fazer a diferença. Aquela igreja que começou com um povo de Atos dos Apóstolos, que entrou pela porta triste, abatido e amargurado, com pouquíssima esperança e apenas um grãozinho de mostarda de fé, é a mesma igreja que passa a andar no meio dos enfermos e eles serem curados. É a mesma igreja que o anjo do Senhor é enviado para abrir as portas do cárcere e trazer liberdade. É a mesma igreja que até os dias de hoje tem estado com os joelhos dobrados em favor da tua vida, da tua casa e da tua família. Essa igreja hoje vive aqui em Itapuã, essa igreja vive na cidade de Viamão, essa igreja vive no estado do Rio Grande do Sul, essa igreja tem conquistado a nação brasileira, uma igreja que vive em busca da bênção dos seus irmãos. Qual foi a tua dificuldade no dia de hoje? Qual foi a tua luta no dia de hoje? Certamente você enfrentou algo. Eu quero dizer para você que mesmo sem a igreja saber, ela estava de joelhos dobrados em favor da tua causa. Na noite de hoje o Senhor entra com posição de vitória, é quarta-feira da vitória sobre a tua vida. Eu convido você a se colocar de pé nessa noite. Eu quero estar orando contigo neste lugar. Eu não quero estender mais ainda, porque queremos ministrar a Santa Ceia para aqueles que não participaram no sábado. Mas nesse momento eu quero convidar você a ser essa igreja consolidada, ser uma igreja que mesmo sem saber a luta que o teu irmão enfrenta, o nome dele está na tua oração. Ser uma igreja que mesmo sem saber as dificuldades que o pastor Josiel enfrenta, o nome dele está nas tuas orações. E verdadeiramente sejamos homens de fé, feito aquela menina que ouviu o bater da porta. Amados, nós somos assim com Deus. Às vezes Deus nos chama na madrugada e nós ficamos tão eufóricos com o chamado de Deus que nós esquecemos de abrir a porta. A Deus está ali dizendo: ô filho, quero trazer algo sobrenatural para ti. A gente posta no Facebook que Deus está chamando, a gente bota no WhatsApp que Deus está chamando, a gente fala para todo mundo que Deus está chamando, mas esquece de abrir a porta. E ele diz assim: deixa eu entrar, porque o diálogo vai ser melhor quando eu estiver aí dentro da tua casa. Nessa noite Deus veio nesta igreja e ele bateu na porta, o evangelista Gabriel está lá só convidando, diz: pode entrar, Jesus, pode entrar e fazer habitação neste lugar, pode entrar e fazer a diferença no nosso meio, porque aqui dentro tem uma igreja consolidada na oração. Aleluia. Começa a dedicar tempo de intimidade. O tempo que você estava murmurando para o vizinho na roda de chimarrão, dedica intimidade de joelho dobrado na presença do Senhor. No tempo que você estava questionando por que o milagre ainda não aconteceu, dedica de intimidade, porque foi através da intimidade da igreja que o cárcere que aprisionava o líder da igreja, Pedro, se abriu. Assim vai ser na tua vida, no tempo de intimidade, as cadeias serão rompidas e o milagre vai acontecer. Você viu a diferença entre o cárcere de Paulo e Silas que caiu e o cárcere de Pedro? Lá Deus chegou com fúria e destruiu o cárcere todo, e não houve mais cárcere. Mas agora com Pedro, ele chegou com um alvará de soltura, abrindo os cadeados e dizendo: Pedro, vai em frente Pedro, porque a igreja vai se espalhar na terra. Vai em frente, porque a igreja consolidada, ela vai se espalhar na terra para transformar vidas, para restaurar famílias, para curar enfermos e principalmente para distribuir o meu evangelho sobre todas as gerações. Eu convido você a fechar os teus olhos nessa noite e colocar diante do Senhor a tua oração. Consolida nessa noite uma vida de oração com Deus. Consolida nessa noite uma vida de milagres com Deus. O Senhor está esperando uma atitude tua, amado, para a vida ser diferente. Está esperando uma atitude tua para a sua família ser completa, para o milagre acontecer. É tempo de consolidar uma vida de intimidade através da oração com Deus.
e hoje Ele vai operar milagres, porque hoje é quarta-feira da tua vitória, é quarta-feira do teu milagre. Querido Deus, amado e eterno Pai, eu entro na tua presença, Pai querido, nessa oração, e eu coloco diante de ti uma igreja consolidada, Deus, uma igreja que tem dobrado os seus joelhos, uma igreja que tem buscado a tua presença, uma igreja que tem acreditado no teu poder e na tua glória nessa terra. Pai querido, Pai bendito, que a nossa oração possa alcançar o enfermo, que a nossa oração possa alcançar o caído, alcançar o necessitado, alcançar o fraco na fé, alcançar aqueles que não estão alimentados pela tua preciosa palavra. Que a nossa oração hoje possa abrir os cadeados dos presídios, aonde pessoas inocentes estão aprisionadas por Satanás. Que a nossa oração hoje possa romper as portas da UTI, aonde pessoas inocentes e de bom coração estão aprisionadas por enfermidades através da mão de Satanás. Que nessa noite a nossa oração possa entrar no meio do casamento que estava destruído pela mão do inimigo e possa restaurar a família com amor e com carinho. Que a nossa oração na noite de hoje possa pegar aqueles que estão lá fora, sendo dominados pelos espíritos imundos na drogadição, no alcoolismo, e possa trazer sobre eles a libertação desse cárcere espiritual. Que a igreja consolidada hoje em oração possa clamar por uma sociedade digna, possa clamar, Pai amado, por um bairro de paz, um ambiente de paz, um ambiente de vitória. Em nome do Senhor Jesus, hoje eu coloco diante de ti, Pai, não apenas as pessoas que estão neste culto, mas eu coloco os seus familiares que lá no seu lar ficaram, e eu determino sobre a vida deles o milagre, a bênção e a vitória, em o nome do Senhor Jesus. Pai querido, aonde quer que chegue esta palavra, a tua palavra, ela venha ser transformadora, e a igreja possa passar a ser consolidada em um tempo de intimidade contigo, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. E você que toma posse, aplaude, adorando, exaltando, engrandecendo o nome